Não, Boulos. Não, gênio do empreendedorismo. Não, invasor de propriedade. Deixa eu explicar uma coisa pra você, gênio. Tutu, uma pergunta. Diga. Por que você acha que os aluguéis estão ficando mais caros? Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, isso é uma coisa que é um fenômeno mundial, tá? O custo da moradia, ele fica mais caro proporcionalmente aos ganhos das pessoas. Isso tem lógica, inclusive, por quê? Porque se você tem mais pessoas morando num lugar, a escassez de lugar para morar se torna maior. E mais, você tem mais oferta de serviço ali. Então, os melhores lugares para se morar vão se tornando cada vez melhores, porque eles vão tendo mais e mais e mais ofertas de serviços, que inclusive alguns são exclusivos de lugares onde você tem aglomeração de pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você vai, eu lembro uma vez que eu ganhei uma experiência para ir naquele iFly, tá ligado? Que é tipo uma parada que você tem ali eles pegam uma turbina de avião e põem para sugar o ar, e aí eles põem um túnel onde você fica ali e parece que ele simula uma queda livre. E aí você aprende a fazer aquelas manobras de tal. Um negócio desse é caríssimo, né? É um investimento caro, tal. Só faz sentido ter isso num lugar onde tem aglomeração de pessoas. E onde tem muita gente? Só em São Paulo e Brasília, que são bastante gente com poder aquisitivo alto. Então é natural que esses lugares que tem esse tipo de oferta de serviço exclusivo e outros que não são tão exclusivos, mas com muita abundância, é normal que esses lugares se valorizem em relação a outros, né? Se você pega, por exemplo, em 1900, se você fosse comprar uma casa na Paulista, tudo bem, já era um ponto legal, um ponto alto de São Paulo, etc, tal, mas, nem se compara com você comprar uma casa na Paulista nos anos 1950, que não se compara com você comprar uma casa na Paulista nos anos 70, que não se compara com você comprar uma casa na Paulista no ano 2025. Então é natural que o preço dos imóveis cresça, e isso é um fenômeno mundial, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Inclusive, uma das maiores sensações de frustração das gerações é justamente você comparar o lugar onde você mora com o lugar que você morava quando você era criança. Porque você pensa assim, por exemplo, meu pai quando ele tinha 40 anos, ele tinha uma casa com quintal, com garagem, tinha um cachorro, tinha 2 filhos. Hoje um cara de 40 anos para morar aqui em São Paulo, ele mora num kitnet e paga um absurdo de aluguel, né? Aí, vamos lá, existe essa vamos dizer assim, essa naturalidade na subida de preço de aluguel e de imóvel, né, no mundo. Só que nós estamos no Brasil, e no Brasil nós temos as nossas peculiaridades. Uma das peculiaridades de São Paulo, além, é claro, do excesso de impostos, né, imposto de renda, imposto no material, imposto de obra, imposto de mão de obra, imposto de... Aqui tem ITBI, cara, que é um absurdo. É um absurdo. Eu tenho uma propriedade, eu vou passar para outra pessoa, eu tenho que pagar um imposto porque eu estou passando essa propriedade para outra pessoa. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? E aqui no Brasil nós temos um negócio chamado outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Se entende que não é bom a cidade crescer, né? Coisa bem brasileira e imbecil. E para isso, eles cobram um imposto para você construir. E para você ter uma ideia, em lugares como, por exemplo, Vila Olímpia acho que é o melhor exemplo aqui em São Paulo, o custo da outorga é maior do que o custo do terreno e da construção. Então vamos lá, eu vou comprar um terreno, tô dando exemplo aqui, o terreno custa, tô dando exemplo, 3 mil reais o metro, 4 mil reais o metro, beleza. A construção vai custar mais 2 mil reais o metro, então estamos falando aí de 6, 7, 8 mil reais o metro da construção já com o terreno. A outorga é tipo 30, entendeu? Tem esses absurdos, aqui em São Paulo tem esses absurdos, né? Enfim, dada essa introdução, vamos ver o vídeo do Boulos, é isso? Vamos lá. Como o Airbnb aumenta o seu aluguel? A atuação do Airbnb tem gerado uma inflação do aluguel no mundo todo e tem pouca gente falando sobre isso. Vai lá, você Boulos. que mora em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, isso já está se expressando no dia a dia. O aluguel está cada dia mais caro, parece incontrolável. Pensa com a cabeça de um proprietário de imóveis para alugar. Se ele for alugar por mês, vamos pensar um apartamento que ele alugue por 2 mil reais. Para uma família que vive lá, que trabalha e tal. Se ele for alugar para o Airbnb por diária, esse mesmo apartamento ele aluga por 150 o dia. Resultado, nesse mês que ele tenha 20 dias para o Airbnb, ele já vai receber 3 mil reais. 50% a mais do que ele receberia alugando o mês todo para uma família. Isso tem levado a uma migração de imóveis para o Airbnb. Pausa aqui. E uma... Pausa aqui. Não, Boulos.
não gênio do empreendedorismo, não invasor de propriedade. Deixa eu explicar uma coisa para você, gênio. Primeiro lugar é o seguinte, é óbvio que quando você compra uma unidade de uma coisa, você não vai pagar o mesmo preço que se você comprar várias unidades dessa mesma coisa. Isso não acontece com aluguel, isso acontece com tudo. Se eu for comprar um livro, é um preço. Se eu for comprar 1000 livros, é outro preço. Se eu for comprar uma câmera, é um preço. Se eu for comprar 20 câmeras, é outro preço. Se eu for comprar uma semana de aluguel, 2 dias de aluguel, é um preço. Se eu for comprar 4 anos de aluguel, o preço é outro. Só que, número 1, a vacância do imóvel é responsabilidade do dono. Então, se ele alugou para um cara do Airbnb 3 dias e depois, para ele arrumar outro para alugar, ele vai demorar, 15 dias, são 15 dias de vacância que o dono deste apartamento não alugou. Tá? Segundo ponto que você também não sabe, porque você é um cara absolutamente desinformado, você não conhece o mundo real. Você é só um playboy, tá? Criado pelos pais, mimado, que virou político e paga de quem anda de Celtinha. Você tem inúmeros condomínios e moradias em São Paulo onde é proibido você alugar por Airbnb. Por quê? Porque se entende que você não quer uma rotatividade de inquilinos tamanha, tá? Que o Airbnb proporciona para o teu condomínio. O prédio onde eu moro, por exemplo, não é um apartamento de luxo, não é nada disso. Meu apartamento tem 60 metros quadrados. Lá aluga bastante. Lá é proibido alugar para Airbnb. Por quê? Porque você tem que conhecer o prédio, o condomínio entende que eu quero conhecer aquele inquilino. Eu quero que ele tenha um compromisso de longo prazo com aquele lugar, com aquele condomínio, com aquele estabelecimento. Então eu não quero o cara que aluga um final de semana, vai fazer festa na piscina, vai zoar todo mundo, vai gritar, vai fazer festa alta e vai embora e ninguém mais vê. Não. Eu quero um cara que vai se comprometer com pelo menos 1, 2 anos de aluguel aqui e se tiver problema ele vai pagar multa. Entendeu? Então, existem muitos condomínios em São Paulo, principalmente, que é proibido o Airbnb. Agora eu vou te falar uma coisa, meu querido. Deixa eu te falar outra parada. A moradia popular em São Paulo, tá? Que é o que você deveria se preocupar, não está cara por conta do Airbnb. Não, o Airbnb ele só junta o interesse de alguém que quer alugar com alguém que quer locar. Ele é um iFood de aluguel. Eu tô procurando um apartamento para alugar. Eu tô procurando um inquilino para alugar um apartamento. O aplicativo vai lá e junta vocês dois. O que acontece, que a moradia popular em São Paulo está cara, é muito mais profundo o problema. Número 1, plano diretor. Já falei isso inúmeras vezes aqui. Você nunca vai melhorar a condição de moradia das pessoas de São Paulo enquanto você continuar expulsando as pessoas para a periferia, porque você tem restrição de construção nos melhores lugares da cidade para se morar. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um ponto onde você tem mais árvore, mais asfalto, mais escola, mais equipamento de saúde, mais lazer, mais tudo, este ponto tem que fazer com que as pessoas se aproximem dele. Então, o jovem periférico ele tem que morar ali, ele não tem que morar lá longe. Então, você não pode ter um plano diretor restritivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos aqui, como eu falei, outorga onerosa. É um absurdo de São Paulo que para você construir, você pague às vezes mais caro no imposto do que no terreno e na construção. Então tá errado, tá? Você não vai trazer as pessoas para perto, né, das melhores lugares para se morar de São Paulo enquanto você tiver outorga onerosa. E sabe quem gosta muito disso, né? Justamente os mais ricos, como seus pais. Se você pegar, por exemplo, quem mora no Jardim Europa, quem mora no Jardim América, essa galera não quer prédio, essa galera não quer casa ali, essa galera quer plano diretor restritivo e outorga onerosa pra caramba que é só pra rico morar ali. Tá? Vai do lado do Parque do Ibirapuera e vê se você tem acesso ao Parque do Ibirapuera como os americanos de Nova York têm ao Central Park. Você não tem, porque você não pode construir nada ali do lado. Por quê? Porque tem um monte de gente influente que impede o plano diretor de fazer com que as moradias fiquem mais acessíveis. Tá? Terceiro ponto, lei de zoneamento. Aqui no Brasil nós temos um outro absurdo promovido por esse pensamento burro e corporativista, tá? De que alguns bairros, por exemplo, você tem que ter o uso exclusivo, por exemplo, residencial. Um dos exemplos que a gente pode dar é o Planalto Paulista, onde tem, por exemplo, a casa da mãe do Haddad. Lá você não pode sair construindo comércio, lá você não pode sair construindo tudo que você quiser. Por quê? Porque tem lei de zoneamento que impede você de fazer aquele bairro prosperar. Resultado, é um bairro perigosíssimo, é um bairro onde está cheio de prostituta e travesti na rua, tá? E é um bairro absolutamente desvalorizado.
mesmo estando numa região boa, por conta disso. Quarto ponto, você não vai melhorar condições das pessoas morarem enquanto o centro da tua cidade, tá? Tem Cracolândia, velho. Se no centro da tua cidade, que deveria atrair turismo, que deveria atrair negócios, que deveria ser um centro pujante, se você ali tem uma Cracolândia e tombamentos em volta que impedem o uso do centro da tua cidade, o que acontece? Você não tem arrecadação, você não tem nada para ajudar as pessoas que realmente precisam morar. Então você continua nessa fórmula horrorosa de empurrar gente para a periferia, manter os privilégios dos ultra ricos de São Paulo e achar que você tá fazendo bem invadindo imóvel. Aí o Tom falando, não, a culpa é do Airbnb. Puta, mas cara, você tem que ser muito burro pra achar isso, bicho. Você tem que ser muito burro pra achar isso. Ou você vai me dizer que, sei lá, em Guaianazes o Airbnb tá bombando. Vai lá. A redução de oferta de imóveis para o aluguel. O que acontece quando a oferta diminui? O preço sobe e tem gerado uma inflação de aluguel em grandes cidades do mundo. E com isso, expulsando as pessoas, os moradores, os trabalhadores, para morar em regiões mais distantes onde ele possa pagar o aluguel. Isso virou uma febre que está afetando milhões de pessoas. Só uma coisa, várias pausa cidades aqui. do mundo. Eu acabei de ver, o Boulos, ele tá com uma linguagem, tá? Tá muito claro esse vídeo, né? É um vídeo na vertical, né? Onde ele põe uma lousinha escrevendo uma frase polêmica, né? E aí ele pega, tá com uma camiseta preta básica e segurando a lapela. Vocês já repararam que isso aqui tá uma coisa bem... É bem jovem. Jovem segura aqui a lapela pra falar, pra fazer o vídeo, né? Vai lá. Mundo estão reagindo e colocando limites ao Airbnb. Aqui em São Paulo e na maioria das cidades brasileiras, até agora, nada. Não, mas mentira. Se você quer saber os detalhes sobre isso e que medidas estão sendo feitas no mundo, assiste o vídeo completo lá no YouTube, porque não dá tempo de explicar por aqui. Porque não dá tempo de explicar por aqui. Deixa eu explicar, Lindo. São Paulo já tem medidas restritivas. Aliás, o Brasil já tem medidas restritivas ao Airbnb, como te disse, até por questões de perfil de condomínio.